Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Eu sou o Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a corrida entre o Brasil e os Estados Unidos para controlar suas inflações. Qual país está mais avançado? Até o final, quero compartilhar com vocês um indicador econômico que me ajuda bastante a entender o contexto do mercado. O controle da inflação acontece praticamente pela elevação da taxa de juros. Essa é a forma que o Banco Central tem para desestimular a circulação de crédito no mercado e, consequentemente, reduzir o efeito inflacionário. Vamos lembrar que, num cenário inflacionário, encontramos preços crescentes de mercadorias e serviços. Se você me perguntar qual é a principal causa da inflação, encontraremos dois tipos de pensamentos. O primeiro vai defender que a inflação está ligada ao preço de commodities. E o que são commodities? É, por exemplo, petróleo, a soja, a carne. Isso são tipicamente commodities. E a elevação no preço de um ou mais commodities eleva o preço de produtos e serviços ao longo de toda a sua cadeia. Por exemplo, vamos pegar aqui um produto agrícola, por exemplo, a soja. Se existe um aumento do preço da soja, isso vai aumentar toda a cadeia dela, por exemplo, as máquinas agrícolas, o fertilizante, e tudo isso faz com que os preços, de um modo geral, eles sejam inflacionados. O segundo tipo de pensamento defende a linha do valor do papel moeda. Calma lá que eu explico melhor isso. Cada país tem sua própria moeda, que está lastreada por reservas de ouro ou outras moedas consideradas mais fortes. O Banco Central de cada país controla a emissão de dinheiro novo no mercado. Vamos pegar aqui um cenário hipotético e imaginar que um país em que o Banco Central permite que 1.000 moedas circulem no mercado. E o lastro dessas moedas são 10 barras de ouro. Temos então 10 moedas para cada barra de ouro. No mês seguinte, o Banco Central resolve aumentar, mantendo a mesma quantidade de barras de ouro. A relação agora são 200 moedas para cada barra de ouro. Em efeito prático, o que antes você comprava com 100 moedas, nesse novo cenário você precisa de 200 moedas para comprar o mesmo produto ou serviço. Quando o crescimento da produção de mercadorias e serviços não acompanha a emissão de dinheiro novo, o resultado é o aumento da inflação. A inflação, ela deriva da palavra inflar, que tem os significados, abre aspas, soprar, insuflar, encher de vento, fecha aspas. Então, o processo inflacionário passa pela disponibilização de mais papel moeda no mercado. Nas duas linhas de pensamento, o preço das mercadorias e serviços aumentam. Como controlar o aumento de preços e a inflação? Reduzindo a disponibilidade de moeda em circulação. Como reduzir o dinheiro em circulação sem parecer um assalto? Imagina o Banco Central chegando na sua casa, colocando a arma em você e falando: passa a grana, devolve. Não é assim, né, pessoal? O Banco Central de cada país aumenta a taxa de juros para desacelerar a economia. E vocês vão escutar bastante ao longo do vídeo aqui essa palavra, taxa básica de juros. Na prática, um juro mais alto desestimula a tomada de novo crédito, reduzindo também o consumo. Funciona da seguinte forma: quem não tem dinheiro, fica mais caro pegar um financiamento, pois a taxa de juro está mais elevada. Também, com juros elevados, fica mais atraente poupar dinheiro, fazendo com que até a renda fixa tenha uma remuneração atrativa. Alguns casos acima de 1% ao mês, com pouco risco e baixo esforço. Pode parecer pouco, mas 1% de um grande patrimônio faz muita diferença. Por exemplo, 1% de 1 milhão são 10 mil reais por mês. No Brasil, a nossa taxa básica de juros é mais conhecida pelo nome de Selic e o Copom
se reúne a cada 45 dias para determinar a direção da Selic, ou seja, se ela sobe, desce ou permanece a mesma. Lembrando que a direção da taxa Selic tem um único objetivo: controlar a inflação. Por exemplo, vamos ver se você entendeu o que eu disse. Se o Copom se reunir hoje, verificar que a inflação subiu, o Copom vai aumentar ou reduzir a taxa Selic? Acertou se você respondeu que vai aumentar a taxa Selic. Acontece que o Brasil começou a aumentar a sua taxa de juros no início de 2021, logo após a crise de 2020, que veio com a Covid-19. Nesse contexto, nosso Banco Central imprimiu mais papel moeda para que a economia não parasse. No mesmo período, a nossa Selic estava em 2%. Então você já sabe, taxa básica de juros baixa e impressão de mais papel moeda gerou na prática o crédito abundante no mercado, resultando em mais inflação. E vamos ver isso aqui no gráfico. Aqui na tela, nós temos o gráfico da taxa Selic. E a gente percebe aqui que ela está como se fosse uma escadinha que representa aquela reunião do Copom a cada 45 dias. A gente vê aqui que, aqui mais ou menos em agosto de 2020, até o início de 21, março de 21 mais ou menos, essa taxa básica de juros estava na casa de 2%. E ela começou a aumentar aqui no Brasil, então, a partir de março de 2021. E hoje ela está em 13,75. E aqui, até recentemente, na segunda semana aqui de setembro, nós acabamos de manter essa taxa Selic em 13,75. E aqui nessa tela, pessoal, nós temos o gráfico do IPCA, que seria a nossa inflação. A gente percebe aqui que a inflação, ela aqui em março de 20 estava mais ou menos nesse patamar aqui quando chegou no fundo, e aqui a partir de 2020 essa inflação começou a subir, que coincide mais ou menos ali em março de 21, quando a gente começou a aumentar a nossa taxa básica de juros. E aqui a gente vê, por exemplo, que em relação a junho, a nossa inflação já começou a reduzir. Por isso que ela está no nível mais baixo atual do que lá em junho. Aí você pode pensar, Guilherme, mas que absurdo! Como que o Banco Central pode fazer uma sacanagem dessas? Se esse é o efeito conhecido, como que ele se repete? A verdade é que acreditamos que a pessoa que gere a economia é mais competente do que nós e delegamos a responsabilidade do nosso dinheiro. Na realidade, toda vez que você delega suas finanças para alguém, você fica mais exposto a objetivos desconhecidos. É aquela frase do filme Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E como está a inflação agora? A inflação no Brasil começou a reduzir. Por isso que na última reunião do Copom, ele decidiu manter a taxa Selic em 13,75. O Brasil começou a elevar sua taxa de juros mais cedo que os demais países. Por isso estamos com um cenário mais controlado da inflação. Mas não podemos dizer a mesma coisa dos demais países. E vamos pegar aqui os Estados Unidos, que tem a moeda mais influente dos dias de hoje. O Banco Central Americano, mais conhecido como Fed, começou a elevar a taxa de juros somente no final de 2021. Muitos países desenvolvidos consideram que a inflação é provisória, por isso começaram a elevar a taxa de juros mais tardiamente. Acontece que a situação dos Estados Unidos se agravou em 2022, quando o Fed anunciou que acelerariam o aumento da taxa de juros para controlar a inflação. A cada aumento acima do esperado pelo mercado, é notável o movimento de queda da bolsa. Lembrando que o mercado ele precifica muito rápido as mudanças econômicas. Nesse caso, por ser a moeda mais forte, sofrendo com a inflação, todas as bolsas mundiais caem juntas. É por isso que, por mais que a inflação no Brasil esteja mais controlada do que os outros países, ainda podemos ter mais quedas, principalmente por causa da instabilidade da inflação americana. O último aumento do Fed foi em setembro, aumentando a taxa de juros em 0,75. E a inflação acumulada americana é a maior dos últimos 40 anos.
Por último, eu gostaria de comentar com vocês um indicador econômico que compara os juros de 10 anos com 2 anos da economia americana. Em outras palavras, o juro de longo prazo com o de curto prazo. Esse indicador é encontrado no próprio site do Fed e eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Esse é o site do Banco Central Americano. Apesar do nome Fed, aqui se escreve Fred ST luizfed.org. Quando você chegar aqui, vamos digitar aqui Treasury. E o primeiro indicador que aparece aqui é exatamente os juros de 10 anos comparado com de 2. Quando a gente chega aqui nesse gráfico, a gente percebe que atualmente a taxa de juros aqui está em menos 0,51. E comparado ali com mais ou menos julho de 2022, ela estava em menos 0,20. Então agora nós estamos mais negativo do que em julho. Isso demonstra que o Banco Central americano ele está tendo dificuldade de controlar a inflação dos Estados Unidos. E eu quero mostrar um pouco mais o histórico desse indicador aqui com vocês. Eu vou tirar um pouco aqui o zoom. Aqui a gente tem todo o histórico desse indicador. Lembrando, é a comparação de juros de longo prazo com curto prazo. E o que que significa essas faixas cinzas aqui no meio do gráfico? Essas faixas cinzas são todos os períodos que a gente teve recessões, ou seja, crises econômicas. E vamos pegar aqui então, a partir de 2020. Aqui em 2020 já, a gente já teve essa inversão da taxa de juros. E vocês vão lembrar aqui comigo que em 2001 a gente teve uma crise, que foi exatamente quando teve a queda das Torres Gêmeas lá, World Trade Center, né? E aqui então foi a primeira crise e a gente percebe que um pouco antes a taxa já ficou negativa. Aqui também, mais ou menos ali em 2006, já começou a ficar negativa. E a gente vê aqui que mais ou menos ali já no final de 2007, mais precisamente aqui está junho, essa taxa já estava negativa. E na sequência aqui, a gente já teve a crise de 2008. Então aqui, pessoal, é o seguinte, a taxa de juros negativa não quer dizer que quando ela ficou negativa a gente vai ter crise. Quer dizer que quando ela fica negativa, a crise está logo à frente. Aqui mesmo com a Covid-19 em 2020, um pouquinho antes, ela não chegou a ficar negativa, mas em agosto de 2019 ela ficou igual a zero. Então é um indicador interessante da gente ficar de olho. E por isso que nesse momento, essa taxa de juros aqui em menos 0,51 me demonstra que, economicamente dizendo, a gente está bastante estável ainda. Como a taxa atual está mais negativa que julho de 2022 nos Estados Unidos, a primeira mensagem que tiramos é que os Estados Unidos ainda estão com dificuldades de controlar a sua inflação. Então, voltando à pergunta inicial desse vídeo, quem está vencendo essa corrida por enquanto é o Brasil, que começou a aumentar sua taxa básica de juros mais cedo que os Estados Unidos. A segunda mensagem é que essa taxa está negativa atualmente. Então, vamos entrar numa crise. Pode ser que ela nem tenha começado. Por tudo isso, pessoal, é importante vocês agirem com bastante cautela. Não é hora de tomar grandes riscos ou fazer grandes apostas tentando encontrar um fundo.